Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca da cutelaria Caos, que no caso é o modelo EDC, com o aço Sandvik 14C28N e o acabamento que eles chamam aí de satin. Então esse acabamento escovado aqui que eu achei que ficou muito bacana. Então eu já trouxe para vocês o review da faca modelo EDC, porém então com essa versão. Então a versão com acabamento Stonewashed, que eu também achei muito bacana, eu fiz um vídeo bem mais longo então comentando sobre essa versão. Sendo que eu gostei tanto da primeira que eu tive que comprar a segunda, e nessa segunda eu também mandei personalizar aqui com o nome do canal. Então a gente tem escrito ali EDC Brasil na parte de trás do cabo. Lembrando que como a Causa é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site. E no vídeo de hoje, além de comparar as duas facas, eu também pretendo comparar aqui também as duas versões de bainha que a gente tem disponíveis. Então a gente tem tanto a bainha de porte velado, como também aí a bainha multifuncional. Essa personalização que vocês viram, então, essa personalização aqui na parte de trás com até 50 caracteres, ou na parte então aqui da lâmina com até 25 caracteres, sai de graça se for uma frase. E se você quiser, então você também pode adicionar o seu próprio logo. Então aqui a gente tem, por exemplo, o logo do Capifaca, que é um perfil lá no Instagram, que inclusive faz uma série de entrevistas com diversos cuteleiros e tudo mais. Para quem quiser seguir é @capifaca. E então na causa desse dele ele mandou colocar o próprio logo. Sendo que essa micarta marrom que utilizaram na dele é chamada então micarta vintage. E algo que tem me deixado muito feliz é ouvir o feedback de quem comprou as lâminas da Caos por indicação do canal. Então várias pessoas já chegaram, então sempre que chegam a faca as pessoas ficam surpresas com a qualidade, realmente. Por vídeo a gente vê que é algo muito bom, mas pegar na mão é algo diferente. E até agora 100% de quem veio me falar então quando as facas chegaram comentou que gostou muito, ficou realmente impressionado, sendo que essa realmente hoje é minha faca favorita para descer, a faca que eu tenho levado comigo na minha mochila todos os dias, sendo que aqui eu tenho duas bainhas que eu deixo fora da mochila, mas eu também tenho uma outra bainha multifuncional que fica presa então no painel mole que eu tenho dentro da minha mochila Wolf Greyman. Então ficou algo muito prático para utilizar qualquer uma dessas duas facas, mesmo sendo facas então praticamente inteiras feitas à mão. Essas duas ficaram tão parecidas, mas tão parecidas, mesmo sendo lotes diferentes, acabamentos diferentes, que eu consigo aqui utilizar então as duas nas duas bainhas. Aqui a gente tem a modelo satin com a bainha multifuncional, aqui a gente também tem a modelo satin com a bainha velada e aqui com a bainha multifuncional. Então nas duas bainhas ela encaixa perfeito, aqui não tem nada de jogo. A melhor bainha então que eu já vi para uma faca. E a gente também tem aqui que a minha modelo Stonewashed também encaixa então nas três bainhas de forma muito boa. Então sem nenhum tipo de jogo nem nada, ó, fica muito bem presa. E então com isso eu consigo escolher qualquer uma das duas para levá-la na mochila. E quando eu quero levar ela sem ser na mochila, eu também não preciso ficar tirando a bainha. Então ficou algo bem mais cômodo para mim. Sendo que se eu quero, por exemplo, levar a Stonewashed na bainha de porte velado, eu também consigo, ela também aqui ó, encaixa numa boa, não faz nenhum tipo de barulho nem nada. Na hora de sacar aqui também é bem tranquila. E uma modificação que eu fiz, que eu também recomendo bastante para vocês, é que a bainha multifuncional, assim como a bainha velada, ela vem só com um clipe. Então agora eu não lembro de que lado que ficava o clipe originalmente, mas eu comprei o segundo clipe. Ela então agora fica então muito mais estável no bolso. Então comentando agora para vocês, qual bainha é melhor, né? Qual bainha escolher? Então escolher essa bainha aqui, que é uma bainha bem menor, ou essa outra bainha aqui, que é uma bainha bem maior. Eu diria que se você não está preocupado com o tamanho e você quer uma faca que realmente fique muito estável, então ela não fique então indo de um lado para o outro, aí a multifuncional pode ser mais interessante para você utilizar no cinto, sendo que é óbvio que ela também tem a vantagem aqui de ter as aberturas para você prender ela numa mochila ou em qualquer outro de equipamento que tenha as fitas modulares. Agora, se você quer uma faca então que fique com um espaço menor, por exemplo, quando eu vou utilizar a Wolf Fastpack e eu quero que a faca caiba aqui dentro, ela com a bainha de porte velado cabe já bem apertada, então eu prefiro utilizar a bainha de porte velado nesse caso. E se você também quer portar sua faca ali no dia a dia de forma que ela fique mais discreta, por exemplo, na hora de você sentar, na hora de você então se movimentar, é bom você também ter esse movimento que a bainha de porte velado, que só tem um clipe, então te permite. Então essa aqui é uma bainha que a faca sempre vai ficar na vertical dessa forma, enquanto essa aqui é uma bainha que ela permite então a faca ter um pouco mais de jogo na sua cintura. Eu gosto bastante desse clipe, então, para passar ele no cinto ou simplesmente passar na bermuda, na calça ali, sendo que a ideia dela é realmente você utilizar a bainha para dentro, então, ou da calça ou do cinto. Com essa aqui, com dois clipes, você até consegue utilizá-la para fora, mas uma coisa que esses clipes têm é que, como vocês podem ver aqui, eles ficam um pouco para fora,
justamente para quando você está com ela então na sua cintura nesse sentido, ele jogar aqui o cabo da faca então para perto da sua cintura, para não ficar tão chamando a atenção, então não fica saltada para fora como vai ficar se você utilizar ela então com a bainha para fora do cinto. Outra diferença que a gente tem entre as duas bainhas é que com a bainha multifuncional você tem bem mais espaço aqui para vir e empurrar a bainha então com o dedão, então é bem mais fácil na hora de sacar você empurrar ela nesse sentido. Enquanto se a gente pegar aqui a bainha velada, essa é uma bainha que eu não gosto muito de empurrar com a ponta do dedo, eu prefiro empurrar aqui com a base do dedo desse jeito, e você até consegue vir aqui então e empurrar com um dedo só, mas é mais confortável de fazer isso com a bainha multifuncional. Então são prós e contras que a gente tem das duas bainhas. E eu queria lembrar vocês, pessoal, no vídeo de hoje eu não vou fazer tantas comparações, então eu já apresentei para vocês o modelo EDC, e eu quero focar então mais no que eu não comentei no vídeo então que eu apresentei com o modelo EDC Stonewashing. Lembrando, é claro, que a cutelaria Caos é uma cutelaria inteiramente brasileira, que tem um capricho muito grande. Eu acho que o custo-benefício dele, pelo nível que eles entregam, é absurdo, é realmente muito bom mesmo. Sendo que eles sempre mandam aqui um card que a gente tem o modelo, então é EDC Sandvik, com o aço, então aço 14C28N e empunhadura em micarta. No caso, isso aqui é a micarta que eles chamam então de micarta na cor grafite. E aqui a gente tem a data, então 17 de janeiro de 2024, e o nome, então, que aqui tem meu nome, eu tampei só para não aparecer no vídeo. Mas virando o card aqui a gente também tem algumas outras informações da calça. A faca vem então nessa caixa aqui, ela tem uma apresentação bem legal se você quiser dar de presente, sendo que como eu pedi uma bainha a mais, a faca veio enrolada nesse papel, a bainha nesse, e ela vem então com o cabo preso nessa borrachinha. Uma apresentação bem bacana que a calça costuma mandar. Sendo que eu tenho um amigo, por exemplo, que quem deu a faca de presente para ele foi a namorada dele, e ela também colocou uma frase então que representa algo para eles. Então acho que fica legal nesse sentido. Sendo que para quem ainda não viu o review mais completo que eu fiz sobre o modelo Stonewash, agora eu vou passar rapidamente então pelas dimensões e características da faca. Essa é uma faca que ela tem 20,5 centímetros de comprimento total, sendo que de lâmina ela tem 9,5 centímetros então, de comprimento da lâmina, e de área de fio útil mesmo ela tem então, cerca de 9 centímetros. A espessura da lâmina é de 3 milímetros e ela tem uma geometria flat aqui que fatia extremamente bem. Então essa aqui eu já tenho utilizado bem mais no meu EDC, sendo que ela sempre vem então, muito bem afiada de fábrica. Se a gente pegar aqui um papel, o nível de afiação da faca das calças, até hoje em questão de lâmina fixa, é o que eu já vi de melhor. Então mesmo se a gente pegar outras marcas bem conhecidas aí, como por exemplo Cold Steel, Cabar, Ontario, enfim, eu ainda acho que esse fio de fábrica das lâminas da calça está muito bom mesmo. Sendo que aqui dá para mostrar para vocês os detalhes, então um pouco melhor com o acabamento satin. Ela tem esse chanfro aqui na parte de cima, que dá para vocês verem certinho como ela é inteira, muito bem feita mesmo. E isso aqui é basicamente tudo feito à mão. Então no review que eu fiz completo da modelo Stonewash, eu expliquei para vocês como funciona então a fábrica da calça, em que são uma série então, que eles falam operadores, uma série de pessoas que cada um vai fazer só uma coisa. Então uma pessoa vai fazer só o desbaste da lâmina, outra vai fazer só o Dragon Scale, que é esse formato que eles chamam aqui do cabo, que tem uma pega muito bacana, é muito confortável. E então com isso eles conseguiram atingir um objetivo de fazer algo que tem uma replicabilidade, Então eles conseguem fazer várias facas com esse mesmo padrão de acabamento aqui, excelente mesmo. Então essas aqui são facas feitas em tempos diferentes, em lotes diferentes, mas que se a gente for comparar aqui as duas, elas são basicamente aí a mesma faca. É possível, por exemplo, que se você já ter comprado uma e você comprar outra, você não consiga trocar perfeitamente a bainha delas, porque o cabo aqui é feito à mão, o Dragon Scale, então às vezes uma fica um pouco mais fina, às vezes uma fica um pouco mais grossa. Mas no caso das minhas, pelo menos eu dei sorte de que ambas têm basicamente o mesmo peso. E a espessura aqui das talas, então na parte que ela vai encaixar ali com a bainha, ficou muito parecida. Então aqui quando eu digo que as duas têm basicamente as mesmas dimensões mesmo, essa aqui ela está pesando então 128 gramas, enquanto essa aqui está pesando 129. Então a gente só tem 1 grama de diferença, sendo que se a gente pesar então com a bainha, que a gente tem ela com a bainha de porte velado, a gente tem 180 gramas, e aqui com a bainha multifuncional a gente tem 203 gramas. Isso considerando já o clipe extra. Então eu comprei esse clipe à parte,
Normalmente a bainha multifuncional vem só com um clipe, assim como a bainha então aqui de porte velado. E comentando agora então sobre a diferença dos tipos de acabamento, hoje na família EDC da Causa a gente tem 3 tipos de aço e 4 tipos de acabamento. Então a gente tem a Sandvik com 3 tipos de acabamento, que é esse acabamento satin escovado. A gente tem o acabamento então, o Stonewashed, que primeiro eles fazem um jateado, então não sei se vocês conseguem ver aqui. Primeiro eles fazem esse jateado, depois eles fazem o Stonewashed, e ela realmente é muito boa em esconder uso. Então na câmera agora não está aparecendo, mas a gente tem alguns riscos laterais aqui, também tem alguns riscos de madeira nesse sentido. Acho que aqui vocês conseguem ver um pouco melhor na câmera, mas o acabamento Stonewashed ele é muito bom então em esconder realmente o uso, enquanto esse acabamento Satin ele vai marcar bem mais fácil, então ele vai arranhar. Por exemplo, aqui a gente tem até um pequeno arranhadozinho, que deve ter sido alguma sujeira na bainha, algo do tipo, que é natural, então uma desvantagem que a gente tem com o acabamento Satin. Esse aqui é um acabamento que brilha menos, esse aqui é um acabamento que brilha mais. Vai muito do gosto pessoal de cada um, sendo que o acabamento satin, então você passando o dedo nele, até você segurando a faca, quando você segura nessas partes aqui da construção full tank dela, você sente que é o acabamento um pouco mais liso, enquanto com a faca modelo com o Stonewashed, você sente então o jateado, ele deixa um acabamento, ainda assim é bem liso, não chega a ser como uma pintura, um Cerakote nem nada do tipo, que deixa um pouco mais grosso, mas você sente então que o satin é um pouco mais liso. Então, se fosse para escolher uma, por exemplo, para um churrasco, para cortar alguma fruta, eu escolheria modelo satin com base nisso, mas não faz tanta diferença assim na prática. Sendo que então essas são duas versões que a gente tem da Sandvik, e a gente também tem ela com a lâmina preta, que eu ainda não tenho na coleção, que então conta com a cobertura do Cerakote Elite Series. A gente também tem ela disponível no Aço 420, que também tem a versão com o Cerakote, sendo que além dessa ela também está disponível na versão Satin e Stonewashed com 420, ou seja, tanto com o aço 14C28N como com o aço 420, a gente tem 3 tipos de acabamento, que são o Satin, que eles chamam de inox, o Stonewashed, que eles chamam de SW, e o Cerakote. E a gente tem ela disponível também numa versão com aço 1070, agora a Caos também está começando a utilizar o aço 5200, sendo que enquanto o 14C28N e o 420 são aço inox, o 5200 e o aço 1070 são aços carbono, e para o aço carbono a gente tem então um acabamento com uma fosfatização seguida aí de Stonewashed, né? Então Black Stonewashed, que também ficou bem bonito. No caso, as versões com lâmina prata, a gente tem que elas são então parafusadas com os parafusos inox e também são coladas com resina, enquanto as versões com lâmina preta são apenas então parafusadas. Se você quiser desmontar as talas das versões com lâmina preta, você consegue, porém você não consegue fazer isso com as versões com a lâmina prata. Então eu gosto bastante da versão com aço 14C28N, tanto que são as duas que eu tenho aqui são em 14C28N, porque ela é um pouco mais cara, mas é uma diferença que na minha opinião vale muito a pena. O 14C28N na faixa de preço dele, segundo até o Larry Thomas, que eu sempre comento para vocês, o melhor budget steel, né? Então eu acho que ele brilha muito na questão da tenacidade, mas ainda assim ele tem uma boa retenção de fio e uma ótima então resistência à oxidação. Então, embora o aço 420 tenha uma tenacidade maior que a do 14C28N, como o 14C28N já tem uma tenacidade bem alta, eu acho que compensa bem mais escolher o 14C28N, que ele vai ter uma retenção de fio maior, sendo que a dureza que a Causa informa que deixa o 14C28N deles é de 59 HRC. E eu sou um grande fã desse modelo porque eu acho que é uma faca muito versátil. Então, desde ser uma faca para você utilizar ali no acampamento, para ser uma faca para você utilizar no dia a dia, é uma faca coringa se você precisar utilizar num churrasco no fim de semana, quando você vai naquela casa do seu amigo que não tem nenhuma faca afiada. Então, para isso eu acho muito interessante. Lembrando mais uma vez, o vídeo de hoje eu estou fazendo mais para complementar, para mostrar a diferença que a gente tem dos acabamentos, para mostrar a diferença que a gente tem das bainhas. Mas se vocês quiserem ver realmente bem mais comparações de tamanho e tudo mais, eu recomendo que vocês assistam o review completo da modelo EDC com acabamento Stonewashed. Aqui a gente tem então a relação ao Ontario Hat 1 e ao Ontario Hat 2, só porque não pode faltar essa comparação em nenhum dos meus vídeos. Mas esse é um tamanho que eu acho muito bacana, porque como vocês podem ver, embora o tamanho total seja um pouco menor que o Ontario Hat 1, a gente comparando aqui lâmina com lâmina, dá para ver que a lâmina da Caos EDC é uma lâmina bem maior que a lâmina do Hat 1. E outro detalhe que eu gosto bastante é o distal taper, né? Então a forma como vai afinando ali, e quando ela chega na ponta, ela tem uma ponta que realmente fatia extremamente bem. Então ficou uma faca, na minha opinião, muito bem balanceada também. A parte do design dela, eu acho uma faca extremamente bonita.
Essa aqui, por exemplo, ela também tem um detalhe que eu gostei, que aqui a parte da micarta deixa um pouco mais alaranjado na parte de baixo do EDC Brasil. E então eu acho interessante que, embora sejam facas aí feitas em série, né? Então que a gente tem uma série de facas aí, todas que são quase que iguais. Como elas são feitas à mão, como elas são afiadas à mão, como elas têm o desbaste ali feito à mão, ainda assim cada uma tem um toque ali que é diferente de você, por exemplo, comprar uma faca totalmente industrial, que são feitas aí 100% por máquinas mesmo. Comentando então sobre mais alguns detalhes que eu gosto dessa modelo DC com acabamento satin, eu acho que esse toque aqui de ficar mais escuro na parte de baixo, então, que a gente tem esse inclinado e o prata em cima deu um contraste muito bonito. E uma coisa que eu gosto no geral, então, do modelo DC é que, se a gente olhar aqui a linha do ricaço e a linha do fio é ligeiramente um pouco mais para o lado ali. Então, quando a faca está nova aqui, vocês podem ver, tem um espaço ali antes de chegar do ricaço. Normalmente as facas já vêm então com o fio alinhado ou até um pouco para baixo já da fiação de fábrica. Então eles já pensaram nisso e eles fizeram propositalmente o ricaço um pouco mais para baixo, enquanto a área do fio fica um pouco mais para cima mesmo depois de afiar. Nas primeiras afiações também vai ficar daquele jeito. Eu também gostei bastante do ricaço, que também tem esse detalhe de ser mais escuro, e na hora de afiar eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Só de ser diferente, por exemplo, do Ontario Hat, que tem aquele ricaço ali que não é algo tão proeminente, né? Na verdade, ele não tem, né? Então, não tem o Tire Print Oil. E como não tem uma marcação ali da onde começa o fio, fica um pouco mais difícil você fazer uma afiação aí sem acabar marcando ali a área onde muda o desbaste. Então, para o vídeo de hoje, acho que era isso. Eu quis fazer um vídeo mais para complementar o review completo que eu já tinha postado para vocês da modelo EDC Stonewashed, né? Então, dessa outra faca aqui EDC. Se ficar mais alguma dúvida sobre as bainhas, eles também tem a bainha na cor marrom também, esqueci de comentar sobre isso. Ou sobre qualquer outro tipo de modelo lá da Caos, tem uma série de modelos no site deles. Deixem na seção dos comentários. Lembrando que com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site. E até a próxima. Falou, pessoal!